Joerton Lopes, esse jovem aqui. E o missionário Wanderson. Nós tínhamos combinado dele estar falando, mas passou, e eu queria ter feito uma divulgação maior, devido à grande necessidade desse assunto. É um jovem, mas tem feito um trabalho, é seminarista, fez um trabalho muito importante, falando sobre a influência da mídia nos lares cristãos. E eu quero pedir aos irmãos para que possa saudá-los como bem-vindos, que diremos a eles: bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, viu? E nós já vamos passar para ele estar falando sobre esse assunto, e depois nós podemos marcar um outro dia, outras vezes, porque há uma necessidade grande, e aproveitá-lo, né, também como essa juventude dele, e para estar falando sobre esse assunto. Então fique à vontade. E nós, hoje o tempo foi um pouco escasso, mas nós vamos ter mais oportunidades para estarmos ouvindo mais, e vamos marcar depois para estar falando sobre esse assunto e divulgando, que aí um fala para o outro: ó, vai lá, e nós vamos estar movimentando. Depois podemos escorrer-se para as nossas congregações, e eu creio que Deus vai abençoar de maneira especial. A paz do Senhor, amados. Que bom poder estar com você nessa noite tão maravilhosa. Aproveita e vira para quem está do seu lado e diga para ele: meu irmão, você está muito bonito hoje. Diz para ele, para a mesma pessoa, diga: meu irmão, mas eu tô mais. É estranho como a gente se sente bem com isso, não é? Escolhe outra vítima aí, diga para ele: meu irmão, você é muito inteligente. Para a mesma pessoa: meu irmão, mas eu sou mais. É muito estranho como a gente fica feliz com isso. Escolha a última vítima, por favor, escolha bem. E diga para ele: meu irmão, você é muito pecador. Para a mesma pessoa, diga: meu irmão, mas eu sou mais. Para quem ainda não me conhece, para quem conhece, eu me chamo Joerton Lopes, mas você pode me chamar de Joey. Só vamos combinar uma coisa: quando você lembrar da parábola do joio e do trigo, não me chame de joio. Nós vamos combinar que vai ser Joey, combinado? A palestra que nós temos hoje aqui, ela vai falar um pouquinho a respeito da influência da mídia nos lares cristãos. Irmão, você vai falar mal de internet, você vai falar mal de celular, você vai falar mal de WhatsApp? Não. Eu quero ensinar a você como utilizar isso da maneira correta. Então eu quero convidar você a entender um pouquinho sobre isso, e para isso eu gostaria de começar aqui. Deixa eu ver se esse negócio está funcionando. Ok, está funcionando. Quero convidar você então a abrir tua Bíblia aí em Filipenses, capítulo 4, verso 8. Filipenses 4, 8. Após ler, nós vamos orar. Então vamos dar início à nossa palestra. Filipenses 4, 8. Amém? Diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe nisso, pensai. Feche, por favor, os seus olhos, eu quero orar contigo, para que a gente dê início, então, a essa palestra. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado pelo privilégio de servir. Nós queremos rogar ao Senhor
Que a tua palavra, conforme a tua promessa, ela não volte vazia, mas venha preencher mais uma vez os nossos corações. Queremos rogar ao Senhor que a gente entenda realmente o que o Senhor quer dizer a nós nessa noite. Obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de estar aqui, porque Cristo um dia morreu na cruz por nós. E é em nome desse Jesus que nós choramos. Amém. Quero começar com uma pergunta a você. Você acredita que a mídia pode influenciar a mente do cristão? Sim? Eu vou te perguntar e eu quero que você esteja bem dinâmico comigo. Então, quando eu te perguntar, você vai responder, tá? Primeiramente, que animal é esse? Isso, agora como igreja viva, vou tentar de novo. Que animal é esse? Exatamente. A abelha faz uma coisa bem docinha. Como é que é o nome? Vou perguntar de novo. O que a abelha faz? Novamente. O que a abelha faz? De novo. O que a abelha faz? Exatamente. Olha só, Jesus morreu, ressuscitou e foi pro? Jesus morreu, ressuscitou e foi pro? O que a abelha faz? O que a abelha faz? O que a abelha faz? Quem matou Caim? O que a abelha faz? O que a abelha faz? Quem matou Caim? Quem matou Caim? Quem matou Caim? Quem matou Caim? Quem foi que matou Caim mesmo, pastor? Ninguém, né? É estranho, né? É impressionante como em poucos segundos, repetindo alguma coisa, você começa a acreditar que Abel é assassino. É estranho porque pequenas repetições conseguem mudar a tua forma de pensar. E quando eu pergunto para você se você acredita que a mídia pode influenciar a mente do ser humano, eu estou te dizendo de repetições que passam dia a dia, hora após hora, e pessoas ficam de frente para isso a todo momento. Tudo que você vê e tudo que você ouve pode influenciar o seu pensamento. Por favor, levante as suas duas mãos aí. Tudo que você vê e tudo que você ouve pode influenciar o seu pensamento. Se você já levantou as suas duas mãos, você já está participando, não abaixe, continue com ela levantada. Levante aí, por favor. Eu vou contar até 3. Assim que eu contar até 3, o último a baixar a mão, vou convidar aqui à frente, vai contar para a gente uma poesia. Continue com ela levantada, por favor. Vocês estão prontos? Tudo que você vê e tudo que você ouve influencia o seu? Prontos? Vamos contar? 1! Não, só no 3. 2, 3. Tá bom, todo mundo foi quase junto, mas eu só quero que você entenda. Porque eu falei um pouquinho mais alto, porque eu baixei a minha mão primeiro e você viu isso, isso consegue influenciar o seu pensamento. Agora imagine isso aqui, ó. Preste bem atenção. Provérbios capítulo 4, verso 24 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Preste bem atenção em uma pesquisa feita pela revista Veja. Fizeram a pesquisa no que passa na revista Veja o que passa na televisão durante uma semana de vídeo. E descobriram que se passa 1.145 cenas de nudez, 276 relações sexuais, 72 palavrões, 707 brigas e facadas, 1.940 tiros. Pensando que isso pode influenciar o meu e o teu pensamento, já parece bem estranho. Já não é pouco, mas a pesquisa foi feita em 1989. Imagine hoje. Não tinha os jornais que nós temos hoje. E muito menos as novelas. Falando um pouquinho sobre as novelas, eu não sei se você sabe, mas segundo a BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, quem mais assiste novela no Brasil, 60%, é evangélico. Isso me assustou. Isso de verdade me assustou. E tem gente que nem vem ao culto para assistir novela. E agora preste só atenção nos nomes: Desejo Proibido, Da Cor do Pecado, 7 Pecados, Salve Jorge, Babilônia. Esses são os nomes, imagina o conteúdo. Perguntaram para a autora de Salve Jorge o que ela achava a respeito disso, desse nome. Falaram para ela: você não acha que isso vai atrapalhar os evangélicos de assistirem? E ela dá uma resposta bem interessante. Preste bem atenção aqui. Consegue passar aí?
Mas os evangélicos assistem novelas espíritas e adoram. Misericórdia por isso, né? Infelizmente, eu não sei por quem que essa mulher está sendo utilizada, mas infelizmente, falando a respeito de alguns, ela está correta. Infelizmente. Aqui uma pesquisa feita pela BBC Brasil, entre os anos 70, 80 e 90, quando a televisão entra com mais potência nas famílias brasileiras, o que acontece é que o número de divórcio ele se aumenta. Falando um pouquinho aqui sobre a Avenida Brasil, arrebatou até a plateia masculina. Antes os homens assistiam futebol, mulheres assistiam novela, mas essa foi até os homens. Deixa eu te fazer uma pergunta bem carinhosa. E você me responde com um amém fervoroso. Você crê na Bíblia? Amém. Que Deus seja louvado. Já tem um monte de crente aqui. Eu vou perguntar de novo. Você crê na Bíblia? Amém. Que Deus seja louvado, eu também creio. Mas poderia te dizer uma coisa? Isso é muito bom, mas cuidado. Sabe por quê? Satanás também crê em muitas coisas. Mas ele tem uma diferença. Muitas delas ele não obedece. Então creia na Bíblia e obedeça. Amém? Eu vou te perguntar isso até o final. E para você que crê na Bíblia, preste bem atenção no que diz em Deuteronômio 7, 26. Não meterás coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela. De toda detestarás e de toda abominarás, pois é amaldiçoada. Conteúdo das novelas: prostituição, vingança, homossexualidade, traições, espiritismo, blasfêmia, cigarro, bebida e sexo à vontade. É por isso que arrebata até a plateia masculina. Preste bem atenção nessa outra novela aqui. Escute só o que ela diz. Está prestando bem atenção no que está entrando dentro das casas? Além de conhecer muito pouco de Bíblia, porque a Bíblia não relata que Adão e Eva pecou quando fizeram amor. Quando você vai lá para o capítulo 2, verso 14, você percebe o que eles não deveriam fazer. Você vai pelo capítulo 3, entende realmente o que foi a queda. Você entende que eles pecaram quando comeram da árvore que não deveriam comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. É isso que está escrito e nada mais. E a gente fica com o que está escrito. Mas além de conhecer muito pouco de Bíblia, diz que nós devemos a serpente do Éden, o milagre da vida. Você tem ideia quem é a serpente do Éden? Quando você vai lá para Apocalipse no capítulo 12, versos 7 a 9, você percebe que a antiga serpente também é conhecida como diabo ou Satanás. E está dizendo que nós devemos a ele o milagre da vida. Deixa eu te fazer uma pergunta carinhosa. Quem foi que morreu por mim e por você numa cruz? Quem é que verteu o seu sangue naquela cruz por mim e por você? Deixa eu ver se eu entendi. Quem é que usou aquela coroa de espinho por mim e por ti? Nós devemos a quem o milagre da vida? A ele, e somente a ele e a mais ninguém. Nós não devemos a Satanás. Infelizmente, isso tem entrado dentro das nossas casas para dizer que nós devemos a serpente o milagre da vida. Você entende isso? Como isso é complicado? Você crê na Bíblia? Um pouquinho mais fervoroso, por favor. Você crê na Bíblia? Que Deus seja louvado por isso. Eu também creio. Isso é bom. Mas posso dizer uma coisa? Cuidado. O inimigo, ele também crê em muita coisa. Mas tem coisa que ele não. E a gente precisa crer e eu vou repetir isso até o final. Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o que falar dos desenhos? Sabe que essa é uma hora bem interessante. Nós ainda temos alguma criança aqui dentro? Entendi. Deram muita sorte, viu?
Geralmente eu trago as crianças aqui na frente e eu pergunto cada um dos desenhos para elas. E elas vão falando cada um deles, sabe? E eu acho interessante que quando você olha para cada um desses desenhos aqui, eles conhecem até o nome do relógio do garoto. E quando você pergunta para ele qual desses personagens aqui é o personagem que tem dentro dele um demônio de 9 caudas, ele sabe. E infelizmente ele tem assistido isso. Infelizmente isso tem entrado dentro da nossa casa e a gente tem permitido. Mas eu quero te mostrar um pouquinho a respeito desse conteúdo, para que você saiba realmente o quanto é importante às vezes. Quando você vê uma coisa dessa aqui, o e-book, para mim esse foi o maior sermão pregado aqui hoje, na minha opinião. Estou passando para você aqui algumas informações, mas o verdadeiro sermão é esse. Se eu pudesse escolher, tinha feito no final, para fechar a palestra, para falar bem a verdade. Então às vezes a gente não investe tempo, não investe dinheiro numa coisa como essa, e a gente vem aqui e fala assim, não, mas vou investir num celular para meu filho. Vou investir numa televisão, vou comprar uma babá eletrônica para ficar cuidando dele lá. Infelizmente é assim, né? Eu por mim tinha passado até no final, mas a gente não sabia como é que ia ir, mas esse foi o maior sermão pregado aqui hoje. Mas preste bem atenção, deixa eu te mostrar algumas coisas. Bob Esponja, o calça quadrada. Um personagem que é um menino e Patrick é um outro personagem que é um menino. Em um determinado episódio os dois se casam. E de repente você passou todo o ano passado preocupado com uma lei que ia ser aprovada no Senado, chamada PL 122. Ficou preocupado com cartilhas que iam entrar dentro das escolas. Ficou preocupado com um monte de coisa. E isso já dentro das casas, totalmente dentro das casas. Presta bem atenção no outro aqui, esse aqui é Shezou. Talvez alguns de vocês não conheçam. Eu só estou mostrando para você entender o que vai sair em TV aberta, ainda não saiu. Mas esse é um garoto, preste bem atenção. E esse garoto, ele tem um anel. E ele tem o sonho de se tornar um herói. E quando ele coloca esse anel, ele se transforma em um herói. O problema é que o herói é uma garota. E quando ele é garoto, ele gosta de uma garota. E quando ele é garota, ele gosta de um garoto. Preste bem atenção no vídeo, só para você ter uma ideia do que vem por aí. E daqui a pouco você vê talvez o filho correndo por aí, brincando de Shezou e vai ficar assustado. Mas é isso que vem por aí. Esse é um outro desenho conhecido como Ben 10. Foi interessante em uma das palestras que eu fiz, e o melhor de tudo é que essas palestras sempre estão filmadas, né? Me levantou uma criança e falou assim, o nome do relógio dele é Omnitrix, não fala mais relógio não. E sabe o que eu acho interessante? Eu não sei se você já foi em aniversário de filho de crente. Geralmente, eu não sei se você já viu, eu procuro ainda, vi uma vez, graças a Deus vi uma vez. Mas uma vez eu vi um aniversário com um bolo da Arca de Noé. Você já viu? Mas eu ainda procuro achar um aniversário com o tema Moisés abrindo o Mar Vermelho. Um aniversário assim, talvez, falando sobre Gideão, Sansão, sei lá. Tem muita gente, né? Eu ainda procuro um filho de crente indo para a escola, indo com a mochila de Elias. Já pensou? De Eliseu. Procura ainda. Tá difícil de achar. Mas geralmente o que a gente vê por aí é bolo da Frozen, é da Peppa Pig, é do Ben 10 e um monte de outros desenhos. É interessante isso, né? Esse garoto, ele tem um relógio que a criança me corrigiu e disse que o nome era Omnitrix. Então agora eu falo Omnitrix que aprendi com a criança na palestra. E esse relógio é um portal que quando ele bate nesse portal, isso na primeira série, ele é possuído por 10 alienígenas. Você já leu na Bíblia e achou possessão alienígena? Eu não. Lá tem um outro tipo de possessão. Isso no começo do desenho, porque no novo agora já é uma legião. Quando ele bate, ele não sabe nem qual que vem. Essa é a verdade. Preste bem atenção.
Possivelmente esse aqui você já conheça melhor, né? Os outros eram mais para as crianças. Deixa eu te fazer uma pergunta. Crente pode mentir? Não, né? Dentro da igreja? Onde é que você está agora? Dentro da igreja. Então eu vou te perguntar e você se confesse, por favor, tá? Vou perguntar. Qual que é o nome daquela que tem um casaquinho vermelho e tem umas manchinhas no rosto? Chiquinho, exatamente. Eu sei que você conhece. Daqui a pouco eu pergunto uns versos bíblicos também. Aquela que está com os bobs? Dona? Ok. Como é que é o nome daquela... Essa aqui acho que é bruxa do 91. Isso, você sabe até onde ela mora. Percebi. E o nome desse aqui, ó, eu vou perguntar o último. Se você souber, você realmente conhece Chaves. Esse aqui? Não, realmente, parabéns, você conhece Chaves. Eu estou te perguntando para você entender que ninguém se livra desse negócio. Eu não vim aqui falar mal disso para você. Eu vim aqui mostrar para você que você precisa olhar isso, dar 2 passos para trás, ver o que realmente está dizendo, tomar um pouco de cuidado e ver o que você coloca dentro da sua mente. Existe um determinado episódio, e você que conhece de Chaves, você vai saber desse episódio, em que a bruxa do... Isso, exatamente, a bruxa do 71, ela começa a procurar o cachorrinho dela. É o gato, né? Eu percebi que vocês assistiram mesmo. Como é que é o nome do gato? E ela começa a fazer uma invocação. E é interessante porque existe um psicólogo muito conhecido na área da pedagogia, e o nome dele é Piaget, e esse psicólogo diz que as crianças aprendem através da contemplação e imitação. Agora imagine uma criança que começa a assistir isso e resolve imitar. Jesus é cordial, sabe? Jesus diz em Apocalipse 3 que ele está à porta e bate. Se alguém ouvir e abrir, ele entra e ceia com a pessoa. Satanás não é cordial, não precisa nem ser chamado. Já diz que ele está ao derredor, bramando como um leão, procurando alguém a quem ele possa tragar. Agora imagine ainda quanto convidado. Só para você ter uma ideia. Passa um pouquinho para mim dele aí. Esse é o em desenho. Mas tem também na série, da mesma maneira. Percebeu? Terrível, né? E a gente olha para isso e a gente fala, nossa, isso é engraçado. Meu filho acha isso engraçado. Eu vou deixar ele assistir isso. E ele se acostuma com isso. E ele contempla isso. E ele imita isso. As más companhias pervertem os bons costumes. Para mim, um dos piores desenhos que já saiu é esse aqui, ó. Os Estados Unidos têm uma tradição de transformar bandidos em lendas depois da sua morte. Ele cita 2, diz que o terceiro é quem? Deixa eu ver se você entende bem isso. Quem foi que morreu por mim e por você na cruz? Quem é que me salvou e te salvou? Coloque uma coisa no seu coração. Ele não é um bandido. Ele é o meu e o teu. E não deixe ninguém entrar dentro da tua casa dizendo isso. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Diz o Salmo 101, verso 3. Você crê na Bíblia? Que Deus seja louvado, eu também creio. Até apareceu menos crente agora, eu vou perguntar de novo. Você crê na Bíblia? Que Deus seja louvado, que bom, eu também creio. Mas posso te falar uma coisa? Cuidado. O inimigo crê em muita coisa. Mas tem uma diferença, ele não obedece. Nós precisamos crer e obedecer. Queria convidar aqui missionário Anderson. Missionário Anderson, ele me ajudou a montar uma parte dessa palestra bem interessante, que é a parte que ele domina um pouquinho mais o conteúdo. E ele vai passar essa informação para a gente aqui em poucos segundos, que é sobre a parte dos games. Boa noite, igreja. Quem aqui não me conhecia? Levante sua mão. Você que não me conhece. Tá perdendo nadinha, viu? Brincadeira, viu, gente? O inimigo, ele tem usado uma arma para destruir as famílias, principalmente aquelas pessoas que têm entrado em contato com coisa semelhante a essa. Jogos. E eu vou apresentar para você o que o inimigo ele faz quando um crente resolve pisar no terreno do inimigo.
Preste atenção nesse jogo. O nome desse jogo é o Worldcraft. Não sei se significa Mundo Arte da Guerra, a tradução. Olha as imagens. Totalmente satânicas. Você acredita que tem crente que coloca esse tipo de jogo dentro da sua casa? Acredita, pastor? E eu vou mostrar o que acontece quando um crente, um sal da terra, resolve brincar com esse tipo de coisa. Um certo jovem, ele estava viciado neste jogo. A mãe dele viu que ele estava com alguns comportamentos diferentes. Ela foi lá e tirou a conta do computador dele. Ele chegou para jogar e não tinha mais a conta. Vamos ver a reação do garoto? Ele está totalmente possuído. Totalmente. E sabe o que é mais triste? É que a mãe pensou assim, ó, eu vou tirar a conta do computador do meu filho e ele vai voltar a ser aquele jovem normal. Aquele jovem que cantava na igreja, aquele jovem que pregava, que buscava a palavra. Mas mal sabia ele que o inimigo já havia ganhado o quê? A mente. Mente vazia, oficina de Satanás. Tome muito cuidado. Esse aqui é o outro jogo muito conhecido, Counter-Strike, né? Ou CS. Esse jogo, ele foi proibido nos Estados Unidos, mas no Brasil ele é liberado. Vai entender por quê, né? Esse jogo, o objetivo dele, ele foi criado nos Estados Unidos com um único objetivo. Ajudar o exército americano a treinar para entrar nas forças inimigas e matar o adversário e salvar os reféns. Esse é o objetivo desse jogo. Esse outro jogo que vocês conhecem, é o GTA, muito conhecido, né? De fazer missão, várias missões, para nós ganhar tempo. Esse aqui ninguém conhece, é um jogo novo. Ninguém conhece, nessa igreja aqui ninguém nunca ouviu falar nesse jogo. Esse jogo é o tal do Free Fire, é a febre hoje, né? Eu não vou falar somente do Free Fire, eu vou falar dos jogos violentos, o comportamento que eles fazem na gente. O objetivo desse jogo é você matar, e à medida que você vai matando, a zona vai se fechando até restar um. Esse é o objetivo. Mas pessoas que contemplam cenas de violência todos os dias, pessoas que jogam jogos semelhantes a esse, o que acontece? Acontece algo na nossa mente. A nossa mente ela fica adormecida, conhecida como efeito Genovese ou efeito espectador. O que isso tem feito com a nossa geração? Vou falar para vocês. Pessoas que entram em contato com esse tipo de coisa aqui, o cérebro dele fica adormecido, ele fica insensível para coisas simples do dia a dia. Por exemplo, você está caminhando na rua e alguém para e fala bem assim, por favor, compra uma marmita para mim, eu estou com fome. E muitas vezes a gente tem dinheiro na carteira, mas a gente fala, não. Sabe o que é isso? Efeito espectador. Você fica de fora, só olhando. O que o efeito espectador tem feito com a nossa geração? Tem feito a gente se esquecer das outras pessoas. Tem feito a gente endurecer o nosso coração. Só para vocês entenderem o que eu estou falando, alguém aqui lembra do caso do Boechat? Do avião? O avião dele bateu num caminhão, correto? Explodiu ali, ele morreu na hora, mas dentro do caminhão, nas ferragens, tinha um jovem. E ali tinha algumas pessoas filmando aquela cena. Só que passou uma mulher de moto. E essa mulher, ela viu aquela cena, o que ela fez? Ela jogou o capacete no chão, imediatamente ela correu, foi até o caminhão e ela tentou abrir a porta do caminhão com todas as forças. Só que ali do lado dela tinha várias pessoas filmando, vendo aquela cena. Ela falou assim, vocês não vão me ajudar? Até que resolveram ajudar. Cristo não chamou a gente para ficar de fora olhando. Cristo chamou a gente para colocar a mão na massa. Cristo chamou a gente para pregar o evangelho. Cristo chamou a gente para, se tem alguém com fome, dê de comer para essa pessoa. Se tem alguém com sede, seja água para essa pessoa. Se tem alguém que não tem roupa, ajude essa pessoa. Eu tenho visto muitas pessoas falando assim, missionário, eu estou orando para fulano de tal que não tem alimento.
Mas quantas vezes a gente falou bem assim, Deus, eu vou ser a resposta de oração na vida dessa pessoa. Quem aqui quer ser a resposta de oração na vida de alguém que está precisando? Isso é evangelho. E é isso que esses jogos têm feito com a nossa mente. A gente tem perdido a sensibilidade. A gente olha para tragédias como de Suzano, Plumadinho, e nós sobre o efeito espectador, o que a gente faz? A gente não ora para as famílias, para que elas ficaram. A gente não ora para tantas pessoas que estão enfermas por aí, a gente não ora. E Cristo nos chamou para fazer a diferença. Cristo chamou a gente, a igreja, para pregar o evangelho, levar a mensagem. É para isso que você está aqui. O teu objetivo é ser o sal da terra. O teu objetivo é ser a luz do mundo. É para isso que Deus nos chama. Uma outra coisa. Estava estudando sobre aquele assassinato que teve em Suzano. E chegaram a uma conclusão. Teve tudo a ver com jogos violentos. Tudo, porque eles estavam insensíveis e eles estavam viciados neste jogo. Aí eu vi ali as pessoas ali, os dois jovens mortos no chão e tinha um texto escrevendo, né? As pessoas escreveram um texto e tinha comentários, que é público, cada um pode comentar. Sabe o que estava escrito? Segura no banco, senão você vai cair para trás. Várias pessoas comentando aquela cena dos garotos mortos, falou bem assim, ó, vocês são minha inspiração para o futuro. Vocês são meus heróis porque vocês morreram fazendo aquilo que todo jovem tem coragem de fazer e não faz. Vocês são um bando de trouxa. Por que não me chamou para nós entrar nesse colégio e matar mais gente? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que está acontecendo com a nossa geração? Não é uma, nem duas, nem 50 famílias que me procuram e falam bem assim, missionário, eu não sei o que eu faço, eu estou perdendo o meu filho para o Free Fire, eu estou perdendo ele para jogos violentos, o que eu faço? O meu filho é rebelde, ele bate em mim, ele espanca o irmão. O que eu faço? Vocês estão entendendo? Nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Satanás, ele só precisa de um detalhe para acabar com a nossa vida. Um detalhe. Queridos, fecha as portas. Não permita que esse tipo de coisa entre dentro da tua casa. Porque depois não adianta chamar o pastor para expulsar demônio. Se você abriu, feche a porta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso aí é o caso do Wellington Mendes, né? Um tenente-coronel falou bem assim, ó, os nossos filhos estão aprendendo a matar, ia gostar disso. Eu achei isso um pouco exagerado. Mas será que é exagerado mesmo? Seis anos de idade. Vocês teriam coragem de ficar numa sala com essa menina lá com uma arma na mão jogando esse jogo? Ah, eu vou matar. Ela está gritando, eu vou matar, eu vou matar. Vocês teriam coragem de ficar na sala com essa garota? Ela com uma arma na mão jogando esse jogo? Sim ou não? Eu quero encontrar Jesus, mas não tão depressa assim, né? Eu não teria coragem. Gente, para finalizar a minha participação, alguém conhece esse jogo aqui? Olha aí, ó, você conhece, né? Ó, então tá bom. Esse jogo é o Minecraft. Resumindo aqui, ele tem 3 níveis. A primeira dimensão é um mundo virtual, onde as pessoas vão só fazendo edificações, com areia, com minério, só fazendo grandes construções. Mas o que acontece? A pessoa é um jogo online, então ele olha para o outro coleguinha, para o outro jogador, e vê que ele tem uma mansão, e ele está com uma casinha pequena. Aí ele fala, mas como que o outro tem uma mansão e eu estou com uma casinha pequena? Simples. Aí ele descobre que tem como fazer alquimia, feitiçaria, bruxaria, uma invocação chamada Portal do Nether. Aí gera um portal, e dentro do portal tem algumas coisas, alguns demônios. Tem alguns demônios. Então tem o Nether, que é o inferno, e também tem o The End, que é o paraíso, ou o fim. Resumindo, pessoas que jogam esse jogo, elas vão no Nether e vão no The End, no paraíso. Vocês estão entendendo?
E involuntariamente, a mente dela vai dizer bem assim, ó, quando o pastor for pregar de céu, vai falar bem assim, ó, para que eu quero o céu, se eu entro no inferno e vou no paraíso, a hora que eu quero. Você crê na Bíblia? Que Deus seja louvado, eu também creio, mas posso falar uma coisa, cuidado, isso pode ser perigoso, porque o inimigo ele também crê em muitas coisas, a diferença é que ele não, então creia e obedeça. Preste bem atenção para você que crê na Bíblia e quer obedecer. 1 Timóteo 5,8 diz, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Eu quero ir para a nossa última parte hoje e vou falar um pouquinho a respeito de redes sociais. Mas para isso eu ainda quero que você entenda isso aqui, ó. As atitudes que a criança aprende durante os primeiros 5 a 7 anos serão permanentes. Entenda isso. Foi o que nós estamos aqui do começo ao fim. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu quero parabenizar os pais que trouxeram os filhos aqui, tá? Os que trazem seus filhos para a igreja, os que olharam para esse projeto e falaram assim, olha, isso é uma coisa de Deus, é uma coisa que eu devo investir realmente, quero te parabenizar, porque o teu filho, quando você ensina ele no caminho que deve andar, ele continua naquele caminho, ele também pode ser assim. Então parabéns a você pai, parabéns a você mãe, que tem se esforçado com teu filho. Mas vamos para o nosso último tema. Redes sociais. Antigamente, quando as famílias se reuniam, é como está lá em cima, preste bem atenção. Hoje em dia, quando as famílias se reúnem, é como está aqui embaixo. Queria chamar a atenção para o último personagem aqui. Dizem por aí que os cachorros estão com depressão, porque ninguém mais cuida deles, né? Esse aqui resolveu o problema, achou um tablet também. Então nós falamos um pouquinho a respeito das redes sociais e para que você entenda um pouquinho, existem alguns riscos do uso desse aplicativo de forma excessiva. Quais são eles? Falta de concentração no culto, é um deles. Um outro deles, traição, fofoca, apostasia. E ainda tem um terceiro ainda que eu acho bem interessante, ó. As pessoas passam muito mais tempo no WhatsApp do que lendo a Bíblia aí. Infelizmente é assim. E a gente não pode mentir, né? Facebook se tornou o líder de provas online. 66% dos casos de infidelidade têm acontecido por conta do Facebook. Essa aqui é uma jovem, e é interessante, o nome dela é Cláudia, do Rio de Janeiro, e ela colocou algumas mensagens no Facebook, depois de algumas fotos, e disse, alguém aceita namorar comigo agora? Encontrou alguém que aceitou a proposta dela, e no outro dia havia sido estrangulada pelo próprio sutiã. O mais impressionante é que quando a gente conversa com outras pessoas através de rede social, a gente não sabe às vezes com quem a gente está conversando. E aí você vê de repente, criancinhas pequenininhas, 10, 12 anos, e o pai olha e fala assim, me dá seu celular, deixa eu ver com quem você está falando. E ele olha para você e diz assim, você está invadindo a minha privacidade. É assim que tem acontecido hoje. Gostaria de te dar uma receita, eu não poderia sair daqui hoje sem dar essa receita a você. Quando acontecer algo semelhante, olhe para o teu filho e diga, você sabe que o papai é crente, né? Ele vai falar, sei. E você sabe que crente de verdade tem que praticar a Bíblia, não é? Ele vai falar, sei. Aí você abre a Bíblia com ele, ora, e abre lá em Provérbios. E leia para ele, corrija a criança com a vara da disciplina. Feche a Bíblia, olhe para ele novamente e diga, você sabe que o papai é? E crente de verdade tem que obedecer? Vou te dar a receita completa, a receita do meu avô, inclusive. Você conhece a Amora? Quem conhece a Amora? Fedegoso. Serve de duas maneiras, meu avô ensinou muito bem. E eu conheci de perto, na pele. Serve com as pontinhas da folha, muito bom. Mas se você pelar no fogo também fica ótimo. O meu avô na casa dele tinha um cipó na porta da casa dele, seu Pedro. E todo neto que chegava tinha que cheirar o cipó antes de entrar para dentro de casa, só para que você entenda. Mas por que eu estou te dizendo isso?
E aí, as crianças, talvez, algumas delas já estão entendendo por que é perigoso ser crente, né? E praticar. Mas eu estou dizendo isso pelo seguinte: o mesmo verso que diz para você corrigir o filho com a vara da disciplina, não estou falando para você espancar, para machucar, não, para corrigir. Ele também está dizendo que a vara da disciplina livrará a alma da criança da morte e do inferno. Você está entendendo? Essa aqui, nessa idade, se a mãe dá uma zamorada na canela nesse dia, estava viva ainda. É o que eu quero que você entenda. Em algumas situações é preciso a gente marchar contra o que esse mundo diz que é lei. Nos Estados Unidos, 50% dos homens e 20% das mulheres são viciados em pornografia. Esse é o negócio que mais cresce no mundo. E tem um faturamento maior do que empresas como Yahoo, Google, Microsoft juntas. É algo realmente terrível. O número de divórcios aumentou 160% nos últimos 10 anos. E a cada ano, 100 mil crianças são obrigadas a encarar o desafio da separação dos pais. Talvez você não saiba o que é isso, mas foi isso que eu enfrentei com 6 anos de idade. A verdade é que Deus quer que você tenha uma família, segundo o coração dele. E para isso você precisa aprender algumas coisas. E para isso a gente precisa olhar algumas coisas. Talvez você se pergunte por que um jovem com 24 anos vem falar a respeito desses assuntos. Eu costumo achar que é porque Deus às vezes tem que usar coisa pequena para repetir o que eu tenho certeza que os pastores já disseram várias vezes aqui. O que eu tenho certeza que já tem falado para você e que Deus já tem falado no teu coração. Existe mais um motivo. E com esse motivo eu queria finalizar. Essa mulher que você está vendo aí à frente se chama Maria Odilma. Essa mulher é minha mãe. Há mais ou menos 7 anos atrás eu tive o privilégio de aceitar a Cristo. E aceitei dentro da minha casa. Pela primeira pessoa que teve coragem de entrar na minha casa e orar por mim. O nome dele é irmão Ivo, já dorme no Senhor. Essa mulher, minha mãe, ela tinha depressão. Tem um laudo médico até hoje falando sobre isso. Eu não sei se você sabe o que a depressão faz com a pessoa, mas segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida por conta de depressão no mundo. A minha mãe tinha tentado 2 vezes já. E nesse dia, a notícia que ela recebeu foi um pouco forte. A minha avó estava com câncer em estado terminal, sendo enviada para casa para morrer, na cidade vizinha. Eu morava em Alto Paraíso de Goiás, a cidade vizinha era São João da Aliança, mais ou menos 70 quilômetros. O irmão Ivo chega, ora comigo, ora com a minha mãe, me faz um apelo, eu aceito a Cristo. Ele começa a me falar coisas da Bíblia e nas próximas meia hora a minha mãe sai para resolver alguns assuntos. Levei a minha namorada, que hoje é minha esposa, ainda cedo, na casa dela, voltei. Fui dormir direto, tinha que trabalhar no outro dia. No outro dia trabalhei, quando chegou a tarde eu senti a falta da minha mãe, eu olhei e falei, onde a minha mãe se encontra? Comecei a perguntar ali para o meu padrasto, meu irmão, e a minha mãe não estava lá. Pensei, deve estar na cidade vizinha. Liguei, e quando eu liguei, os telefones não estavam funcionando por 3 dias. Tinha dado um problema na fibra ótica da cidade. No 3º dia eu consegui falar com alguém, ainda não com a minha mãe. E quando eu liguei para minha família na outra cidade, eu perguntei, minha mãe esteve aí? Não. Nos últimos 3 dias ela não esteve? Não. A minha mãe havia desaparecido. Bem, até hoje eu conto essa história, até hoje ela permanece desaparecida. Deus me encontrou meia hora antes de acontecer a pior coisa da minha vida. Sabe o que tentou ser o meu consolo nesse período? Um quarto escuro, uma tela de 14 polegadas na frente de um computador. E é por isso que quando um jovem de 24 anos está falando isso para você, é porque eu conheço dos efeitos disso. E talvez eu deveria falar ainda algumas coisas para você que você realmente entendesse. Porque hoje a gente ainda tem uma geração que não se apega muito uns com os outros. E talvez eu ainda tenha que falar para filhos que não dão um certo valor aos pais, porque realmente você não sabe o que é não ter um. Mas talvez ainda tem pais que não dão um certo valor aos filhos. Talvez um marido que não dá um certo valor à esposa, uma esposa que não dá um certo valor ao marido. E a situação, infelizmente, ela se agrava a cada dia mais. Mas você conhece o fim da história. Cristo olha para mim e se cumpre o que está escrito em João 8,32. E conhecereis a verdade. João 8,36. E quando o Filho vos libertar, Deus ortoga do céu e diz assim, ó, a partir de hoje não.
Não te chamei para isso. Te chamei para que você levante daí, seja um missionário. E ainda mais, vai pregar sobre família, que é algo que você sempre teve dificuldade. Separação dos pais aos 6, a mãe desaparece depois, teu pai tem algumas dificuldades ali com vida, mas eu te chamei para pregar a respeito de família. Porque não somente a sua será mudada, mas outras famílias também serão. Eu ainda tenho um sonho, eu tenho que compartilhar esse sonho contigo, que é o sonho de encontrar a minha mãe, pelo menos no céu. E quando eu encontrar ela no céu e abraçar a Cristo primeiro, depois abraçar ela, eu quero ver uma fila. E eu quero olhar para essa filha, quero olhar para minha mãe e dizer: mãe, sabe o que aconteceu depois que a senhora desapareceu? Quero te apresentar uma fila. E eu quero olhar para ela e quero dizer assim: ó, tá vendo aquele irmão ali? Eu preguei para ele. Sabe aquela irmã ali? Eu preguei para ela. Sabe aquela criança, aquele jovem, aquela irmã do outro lado? Sabe aquele outro irmão? Eu preguei para cada um deles. Eu não sei se você está entendendo, meu amigo, mas você tem um encontro marcado com Cristo no céu. E depois que você abraçar ele, por favor, entra na fila. Eu quero te abraçar, eu também quero te apresentar a minha mãe. Eu não sei o que está te impedindo de ir para o céu. De verdade eu não sei. Eu não sei se você já aceitou a Cristo na sua vida. Mas se porventura você ainda não aceitou, eu gostaria de clamar a você: aceite a Cristo. Por favor, aceite a Cristo. Eu gostaria de convidar você a tirar tudo o que não pertence realmente de Deus na sua vida e tomar as coisas que realmente pertencem a Ele. Algumas perguntas eu ainda faria, mas é muito rápido. Quem é o herói do seu filho, por exemplo? E a gente tem que pensar sobre isso, porque eles conhecem o Batman, o Superman, conhecem o Hulk, mas infelizmente não conhecem heróis de verdade. Não conhecem sobre a humildade de José, a integridade de Esté, a liderança de Moisés, a coragem de Davi, o altruísmo de Maria, a perseverança de Sara. São coisas que infelizmente não conhecem. E depois não adianta a gente jogar a culpa na professora infantil, jogar a culpa no pastor, jogar a culpa na igreja, se eu e você não ensinamos sobre isso em casa. Infelizmente o culto no lar tem sido perdido. E a criança até vem na igreja 2, 3 dias por semana, mas ela passa diariamente um momento muito grande vendo esse tipo de coisa que você viu hoje. Por favor, faça a balança ao contrário. Ensine para elas que existem heróis de verdade. Esse é o último vídeo que irá passar aqui. Enquanto passa esse vídeo, preste só atenção. Acho que pode abaixar o som do vídeo, talvez, e deixar o outro tocando. Infelizmente o mundo ele caminha assim. Infelizmente é isso que tem acontecido. Infelizmente a gente não tem dado atenção realmente para o que precisa. Infelizmente as pessoas parecem que estão vivendo escravas de um aparelho. Parece que tudo é online. E alguns clamam por atenção. Talvez aqueles que mais precisam clamam por atenção. Mas parece que a gente vive uma vida de momentos onde não importa qual a dor do outro. E o que importa muitas vezes é só pousar para a foto. Até que às vezes parece que chega um momento mais duro. Mas algumas pessoas estão preocupadas em simplesmente marcar o momento. Talvez a maior preocupação seja só tirar a melhor foto. O mundo ainda caminha assim, mas caminha para um precipício.
Pode passar para mim? Faça teu culto familiar. Ore. Leia a tua Bíblia. Eu gostaria de agradecer aos pastores pela oportunidade. Vai estar passando um papelzinho para você nesse momento. E esse papelzinho que está passando para você, você segure esse papel, também uma caneta. E esse papel é simplesmente para que você entenda um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Estou voltando para a faculdade de teologia daqui a uma semana. E daqui a uma semana eu volto a estudar. O que mantém esse ministério? Alguns materiais. E aquelas pessoas que quiserem conhecer um pouco mais desses materiais, eu vou estar visitando você em casa. Bíblias infantis, uma Bíblia para a família, como por exemplo essa, acho que tem 946 folhas, tem ali mais de 300 histórias. Filhos Vencedores, a minha palestra é montada com 3 livros, esse é um deles, da Nancy Van Pelt, fala de como você formar caráter e personalidade nas crianças. Felizes no Amor, uma jornada espiritual para o casal. Eu gostaria de pedir a você, esse papel ele vai passar, e pegue esse papel aquelas pessoas que realmente querem conhecer a respeito do material. Talvez você esteja olhando e falando assim, eu gostaria de fazer uma oração pelo missionário. Faça a oração, mas eu não posso te visitar durante esse tempo, porque é muito corrido. Talvez você fale assim, eu queria dar um suco para o missionário, realmente eu não consigo ir nesse momento. Eu estarei ainda visitando algumas pessoas de hoje até meia-noite, para você ter ideia. E eu estarei visitando durante a semana, para falar unicamente a respeito do material. Então, você que sentir no teu coração, ou você que achar que é interessante investir num culto familiar, você que acha que é interessante investir no casamento, nos filhos, por favor, coloque teu nome e teu endereço. E durante essa semana, vou estar te visitando. O missionário Anderson também vai estar visitando junto comigo, para estar falando unicamente a respeito do material. Gostaria de convidar o pastor para estar orando pelas famílias da igreja. Muito obrigado, pastor. Amém. Você pode glorificar a Deus,